oralidade é uma das primeiras habilidades que a pessoa desenvolve durante o desenvolvimento da sua linguagem verbal. E mesmo assim, existem muitas crianças com dificuldades em se expressar verbalmente. Por que será, hein? Quem já ouviu falar em expressões de linguagem falada? É isso mesmo. Estamos tão acostumados em falar sem pensar que não nos damos conta de como falamos. É claro que nos expressamos de acordo com o meio social em que vivemos. Logo, a partir desta certeza, já percebemos o quê? A existência de diversas maneiras de se expressar de acordo com o grupo de pessoas com as quais convivemos. Agora, imagina isso para uma criança que está nesse processo inicial de desenvolvimento da linguagem verbal e muitos erros de falas acontecem. Por isso, é interessante desde cedo a criança ter a prática de escuta, por exemplo, de histórias contadas. Hoje em dia, graças à existência da internet, encontramos oportunidades de melhorar implicitamente nossa produção oral, não é mesmo? Se você deseja que seu filho ou sua criança aprenda a verbalizar palavras boas, de forma correta, é só selecionar, restringir o vocabulário que pode aparecer lá no momento da pesquisa online, Porque hoje em dia temos essa facilidade de escutar uma história, não precisa ter necessariamente alguém para ler um livro, para desenvolver essa habilidade de compreensão oral da criança. Bom, é só apertar o botão lá do microfone e o Google já faz a busca. Então, no entanto, o que acontece? Como fazer com que nossas crianças aprendam a se expressar verbalmente de forma compreensiva, clara, objetiva, para que as falhas de comunicação humana sejam amenizadas? De acordo com o currículo educacional, a criança que está entrando, por exemplo, no primeiro ano escolar, ela precisa ter prática de compreensão e produção oral em diferentes contextos. E como é que seria isso? Na prática, o responsável deve, primeiramente, explorar a oralidade através de construção de identidade do seu grupo, seja familiar ou escolar. Como assim? É fazer a criança entender que cada família tem hábitos de vida diferentes e se deve respeitar, sim. São as chamadas de regras de convivência, não é mesmo? Então, de acordo com o ambiente, cada lugar tem uma regra. Para que ela serve? Ela serve para construir uma identidade psicossocial. Não tem a identidade pessoal? Nesse caso, é a criação de um bom convívio social. Por exemplo, em casa, existem cômodos comuns e cômodos individuais, não é mesmo? Logo, para cada canto deve existir o quê? Uma regra para se ter um bom convívio com o outro. Criar combinados é estar de acordo com a maneira de se conviver com outra pessoa sem desrespeitá-la. Se por alguma situação ou um novo ambiente a criança não souber como se expressar naquele momento, ela precisa aprender o quê? A se adaptar a este ambiente imitando quem já está lá. Por exemplo, se você for ao museu, você perceberá que não pode falar alto. Mas a criança sabe disso? Claro que não. Então, cabe sempre ao responsável antecipar as informações do novo ambiente para a criança saber para onde ela está indo e como ela deve se comportar, seja de forma verbal ou corporal. Só o fato de se colocar no lugar do outro já é um bom caminho para se pensar em como se expressar verbalmente. A criança não aprende por imitação? Então, é só o responsável saber aplicar as boas regras de convivência. Então, fica a dica. As regras de convivência através de uma expressão oral de forma objetiva, clara e educada é o primeiro passo. O próximo é qual? É saber ouvir o outro. A escuta por si só não vale a pena. Mas por quê? Porque quando você ouve, você presta atenção na mensagem falada. Você processa essa informação de acordo com o seu entendimento de ver o mundo e acaba internalizando
uma aprendizagem significativa. Só o fato da criança já ouvir o outro, ela já está desenvolvendo diversas habilidades, como controlar suas emoções e suas ações corporais, através de uma habilidade regente. Sabe qual é? A habilidade de pensamento. Sabe por quê? Porque a criança com esta habilidade tem a capacidade cognitiva de analisar os fatos e as consequências de acordo com cada ação. Então, por exemplo, criança de 7 anos, ela está entrando em uma nova fase de sua vida, que vai até os seus 10 anos. Por isso que a gente acaba nomeando o ensino fundamental, os anos iniciais, né? Por quê? É a fase operatória, segundo o nosso Piaget. Então, é quando a criança já consegue usar a sua habilidade cognitiva através da lógica e não ainda, né? Não ainda pela abstração. Então, diz para mim, quais práticas de compreensão e produção oral você estimula essa criança, hein? Espero seu comentário, hein? E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!